Olá, meus queridos alunos, forte abraço em todos, aqui professor Maria Aquino, para neste vídeo a gente resolver a prova de direito eleitoral para o cargo de técnico administrativo do último concurso do TSE. Em minha opinião, existe aqui uma questão indiscutivelmente passível de impugnação por recurso. Então assista até o final para você saber qual é esta questão. E existe uma outra questão que, se você errou, eu defendo aqui que você deve interpor recurso, se valendo aqui do chamado jus spernians, tá? Não porque a questão em si esteja errada, com a resolução incorreta, mas porque o conteúdo escapa à previsão do edital. Então, assista até o final para você saber que questões, né, são essas, quais são essas duas questões no decorrer do vídeo, beleza? Vem aqui comigo, tá aí o nosso slide com a primeira questão. Então, vamos lá, a respeito de partidos políticos e filiação partidária, julgue os itens a seguir. Questão 21. A lei assegura... deixa eu só dar a informação aqui. De novo, lembre-se, né? Existem provas diferentes. Então, nem sempre a prova que eu estou resolvendo aqui bate exatamente a numeração com a tua assertiva. Então, por favor, corrijam a prova de vocês, levando em consideração a questão em si e não a sua numeração. Fechou? Vem comigo. Agora sim, questão 21. A lei assegura a ampla liberdade de organização partidária, viabilizando, inclusive, a criação de partidos estaduais e regionais. Eu nem vou ler o resto, né, pessoal? É óbvio e evidente que esses parâmetros aqui no final, que os partidos devem observar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, são realmente parâmetros que todo partido deve observar. Mas a questão está errada, não devido a isso, obviamente. É devido à não observância aqui do caráter nacional do partido político, que é a exigência da nossa Constituição. Lembrem-se que não é possível no Brasil criação de partidos com caráter regional ou local. O caráter deve ser aqui nacional. Inclusive, um dos requisitos para o segundo registro junto ao TSE do partido é o apoiamento mínimo que denota esse caráter nacional que o partido deve ter. Fechou? Então, primeira questão, errada. Vem aqui comigo para nós passarmos a resolução da questão 22. E aqui, essa questão eu chamo sua atenção. Eu sei, e aí deixa eu olhar aqui no teu olho, eu sei que existem resoluções aqui de toda ordem nessa questão. Eu já vi posição num sentido e no outro. Para mim, há um problema aqui com essa questão. Fique atento para saber o fundamento para, obviamente, instruir aí o teu recurso. Vem comigo, olha aí a questão 22. Em conformidade com o princípio da autonomia dos partidos políticos, compete às direções partidárias a definição da duração dos mandatos de seus órgãos partidários, permanentes ou provisórios, obedecido o prazo de vigência de até 8 anos, no caso dos provisórios. Ora, meu amigo, a não ser que eu esteja maluco, a questão aí na parte final, ela diz textualmente que é possível que um órgão permanente tenha duração de até 8 anos. 8 anos de vigência, né? E aqui nós temos um problema. É verdade que lá no artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, em virtude da autonomia partidária, da autonomia que é garantida aos partidos pela nossa Constituição, ele pode, obviamente, elaborar a sua estrutura interna, né? Ele pode dispor, criar seu estatuto, tudo isso é verdade. Porém, o parágrafo 3º desse artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, ele foi objeto de uma ADI, a ADI 6230 do STF, 6230, que foi divulgado no informativo 1062 do Supremo. Essa ADI, pessoal, declarou a inconstitucionalidade dessa duração de órgãos
provisórios até 8 anos. O Supremo Tribunal Federal entendeu que neste período de 8 anos, obviamente, há possibilidade de várias eleições dos entes federados. Vocês sabem que eleições gerais e eleições municipais ocorrem a cada 2 anos. Então, para o Supremo Tribunal Federal, isso fere a rotatividade de, obviamente, membros no poder. Para o Supremo, não pode um órgão diretivo, né, mesmo que provisório, durar essa quantidade toda de tempo. É possível que haja eleições permanentes, né, que haja rotatividade nas direções dos partidos, beleza? Mesmo no órgão permanente. É claro que o Supremo também declarou a inconstitucionalidade a punição, né? Não é possível que, desobedecida essa regra, o partido seja extinto, tá? Então, essa consequência também foi declarada inconstitucional. Mas eu vou colocar aqui textualmente para você entender. Vem aqui comigo, por favor, e fundamentar aí o seu eventual recurso. Note, como eu disse, na ADI 6230 do STF, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, que foi divulgada no informativo 1062 do STF. Veja, textualmente, o acórdão diz que é inconstitucional a previsão de prazo, a previsão do prazo de até 8 anos para a vigência dos órgãos provisórios dos partidos, dos órgãos provisórios dos partidos, tá? E isso para evitar distorções, segundo o STF, ao significado de provisoriedade, né, pessoal? Então, notem, os partidos eles têm ampla autonomia para estabelecer a duração de mandatos de seus dirigentes, desde que é compatível com o princípio republicano da alternância do poder, né? Então, que é concretizado pela realização de eleições periódicas. Daí a razão pela qual o STF tem declarado a inconstitucionalidade dessa duração de 8 anos. Então, no meu entender, não tem como salvar essa questão. Então, vem aqui comigo, vamos repetir a questão. Em conformidade com o princípio da autonomia dos partidos políticos, compete às direções partidárias a definição da duração dos mandatos de seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Até aqui, tá? Eu reputaria correta a questão, como divulga a banca. Mas ele diz, obedecido o prazo de vigência de até 8 anos, no caso dos órgãos provisórios. Ora, foi exatamente essa parte que o Supremo declarou inconstitucional na ADI 6230. Então, não tem como salvar essa questão. Essa assertiva deveria estar errada. Então, cabe recurso sim aqui. Vem comigo, deixa eu colocar a minha aqui, errada, mas dizer que o gabarito provisório divulgado pela banca é correta, tá? Correta. E na minha visão, assertiva errada. Vem aqui comigo para a questão 23. Diz a questão 23, em casos de dupla filiação, tá? Prevalece a mais antiga, assertiva errada, né, pessoal? Prevalece a mais recente, tá? Recente. Então, assertiva aqui, sem nenhum problema,
errada. Inclusive, você, meu aluno que comprou a minha apostila, teve essa questão expressamente lá na apostila, questão número 120 da apostila, você vai encontrar referência a isso. Então, da importância da apostila. Claro, as duas outras questões a gente abordou em sala de aula, né? Mesmo o pessoal de técnico sabe da necessidade do caráter nacional dos partidos. E essa questão da ADI foi amplamente divulgada em sala de aula. Então, não esqueça, vem comigo, vamos para a questão 24. Nos anos de eleição, os partidos políticos podem realizar alteração estatutária que estabeleça prazos de filiação partidárias superiores e nos anos de eleição, aos anteriormente previstos no seu estatuto, com vista a possibilitar o maior número possível de candidaturas a cargos eletivos. A assertiva 24, ela está errada. Como nós sabemos, prevendo, obviamente, no estatuto, havendo previsão estatutária, existe a possibilidade do partido cobrar de seu filiado um prazo de filiação maior do que o previsto em lei. Tá? Existe, como a gente já sabe. Inclusive, de novo, o pessoal aqui que comprou minha apostila tinha regra expressa sobre isso, tá? Regra expressa na apostila, questão e comentário expresso sobre essa temática. Então, veja que nós temos aqui a possibilidade do partido realmente prever um prazo maior do que os 6 meses exigidos na nossa Constituição. Mas essa alteração não pode ocorrer em ano eleitoral, e é isso que você tinha na nossa apostila e foi amplamente divulgado também nas aulas. Assertiva aqui, errada. Vem comigo, e aí o pessoal que está curioso está lá na questão 116. Então, essa 23 aqui estava na questão 120 da nossa apostila, e essa aqui na questão 116 da nossa apostila. Vem a próxima questão e diz assim: no que se refere a coligações, julgue os seguintes itens com base na lei número 9.504/97. Questão 25. É vedada a celebração de coligações para disputa de eleições proporcionais. Essa aqui fácil, né? Foi amplamente discutida, assertiva correta, também estava na nossa apostila, questão 128. É verdade, coligações somente são permitidas para as eleições majoritárias, né? Então, não é possível, veda-se a previsão de coligações para as eleições proporcionais. 26. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de campanha eleitoral é solidária entre candidatos, partidos e coligações. A assertiva aqui, pessoal, é errada. E, de novo, está lá na nossa apostila, questão 138. Então, veja, da 23 a 26, estava tudo na apostila. Não esqueça que a solidariedade entre candidatos e partidos e o partido pelo qual ele concorre, tá? O que é que não existe aqui? É solidariedade em relação a outros partidos e muito menos em relação às coligações. Daí o erro aqui da questão, beleza? Então, vamos lá, questão 26, errada. Passemos para a questão 27. A próxima questão, ela diz o seguinte: no que concerne a revisão do eleitorado, julgue os próximos itens. Diz a setiva 27. O Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar de ofício a revisão do eleitorado de município quando, por exemplo, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos de idade, somada à idade superior a 70 anos no território do respectivo município. Na minha opinião, assertiva correta aqui, pessoal. Então, aqui não cabe recurso. Eu vi aí comentários de outros professores dizendo que essa questão está errada. Eu não reputo errada porque não mais com a resolução 23659 do TSE exige-se para o TSE, né, declarar de ofício a revisão do eleitorado, ser exigido a acumulação desses requisitos. Ele, analisando a situação e havendo, obviamente, e aí ele coloca poderá, né? Porque a acumulação enseja a obrigatoriedade, mas ele pode, analisando a situação do caso concreto,
verificar a necessidade da revisão do eleitorado e declarar isso de ofício. Então, é possível realmente, conforme o artigo 105 lá da nossa resolução, tá? Pode dar uma conferida depois. Vem comigo, vamos para a questão 28. Questão 28 diz assim: concluído o processo de revisão de eleitorado, certo? Na conclusão do processo de revisão do eleitorado, o juiz eleitoral encaminhará seu relatório e os autos do processo à Corregedoria Regional Eleitoral, que em seguida encaminhará a matéria ao TRE, propondo a homologação ou não homologação da revisão. Assertiva correta, porque realmente na revisão de eleitorado, o juiz faz o seu relatório, encaminha à Corregedoria Regional Eleitoral e depois ela leva a questão ao plenário do TRE, que vai decidir se homologa ou não. Então, esse procedimento básico, esse esqueleto, foi retratado na assertiva, no meu modo de entender, a assertiva também correta. Vem aqui comigo, vamos para a próxima questão. Em relação ao cadastro eleitoral e a restrição dos direitos políticos, julgo os seguintes itens, com base na resolução TSE 23659/2021. 29 diz o seguinte: o respeito ao direito dos cidadãos à privacidade integra o conjunto de diretrizes de gestão do cadastro eleitoral. Obviamente, pessoal, que a questão aqui ela está correta, tá? A gente sabe, e os alunos em sala de aula ouviram dizer com certeza isso, que em relação ao cadastro, em relação aos dados estatísticos, há ampla liberdade. Mas há dados pessoais dos eleitores é necessário guardar sigilo. Tá? Inclusive, a resolução diz que tem que ter consonância com a LGPD. Portanto, é obviamente uma determinação dos sigilos para os dados pessoais dos eleitores que possam interferir em sua intimidade. Porém, na minha visão, já que o edital foi expresso para técnico nesse particular, essa gestão do cadastro, né, inclusive colocando aqui, olhando para o edital, as diretrizes e gestão dos cadastros, do cadastro eleitoral, não faz parte do conteúdo programático de vocês. A gente abordou, porque aborda em paralelo, mas, obviamente, que se você errou a questão, você pode impugná-la por esse motivo. Não acredito, sinceramente, que o Sebrasp, nesse ponto, ele vai anular a questão. Possa ser que ele anule, mas aquela outra, que é contrária expressamente ao que foi decidido pelo STF, ele tinha era que não anular a questão, mas trocar a assertiva, tá? Porque realmente não é correta, ela é errada. O primeiro comentário, tá? Mas essa aqui, na minha visão, escapa ao conteúdo programático para vocês. Então, vem aqui comigo, vamos para a 30ª, para fins de regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos, a pessoa interessada deverá preencher requerimento, aí tranquilo, não pode haver essa regularização de ofício, tem que ser a requerimento, e instruir o pedido com declaração de situação de direitos políticos, cabendo à Corregedoria Eleitoral o levantamento da documentação comprobatória, pelo amor de Deus, né? Assertiva, obviamente, é errada, né, pessoal? Quem apresenta documento comprobatório da regularização da situação é, obviamente, o próprio requerente eleitor. O eleitor que deve fazer isso. Obviamente que a Corregedoria não vai apresentar documentação alguma. Beleza? Com isso, pessoal, nós concluímos aqui a resolução dessa prova de direito eleitoral e você, meu amigo e minha amiga, que se preparou, né, conosco em diversos cursos, acompanhou aqui as nossas dicas, adquiriu a nossa apostila, eu vou dar um recado aqui para concluir o vídeo com todo respeito e consideração. Se você, obviamente, acertou várias questões na prova, está no páreo, ótimo, fique aí aguardando realmente o resultado final. Mas, se você não se deu tão bem, se você realmente ainda está na caminhada,
Cogite, você que é técnico e tem nível médio, cogite em fazer o próximo concurso do TJ para técnico judiciário, área judiciária. Muda um pouquinho a chave, porque você vai estudar muito direito, porque você vai trabalhar com processo, né? Mas vale muito a pena. Depois você me cobre. Serão chamados muitas pessoas. É na casa de várias centenas. Depois confira o que eu estou lhe dizendo. E no concurso do MP Ceará, né? MP do estado aqui do Ceará, se você tem nível superior, qualquer nível superior, cogite em fazer técnico ministerial, porque também serão chamados muitas pessoas, tá? No mais, pessoal, eu me despeço, mas cogitem em se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha a informação com teus amigos. Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pela força de sempre.